Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero conversar com vocês nesta manhã sobre esse assunto em específico. Quando vale a pena comemorar aniversários? Quando vale a pena comemorar um aniversário? E nós conhecemos bem esse versículo, e por muitos anos eu pensei que Ebenezer significava até aqui nos ajudou o Senhor. Até que eu aprendi que Senhor em hebraico é Adonai. E aí eu concluí, bom, se não tem Adonai, não tem Senhor. E aí a pergunta então foi, o que é então que significa Ebenezer? E aí eu descobri que essa é uma palavra que está transliterada e não traduzida, e é a transliteração de duas outras palavras, Eben, que é a palavra pedra em hebraico, e Ezer ou Esher, que é a palavra ajuda. E aí, o significado então de Ebenezer é pedra de ajuda, ou, como eu prefiro, a pedra que ajuda. Você conhece a história? Samuel é o último dos juízes, pois ele ungiu o primeiro rei de Israel, Saul. Um juiz era alguém levantado por Deus para liderar o povo, principalmente em relação às invasões dos povos. E você precisa se lembrar que quando o povo de Deus chegou em Canaã e tomaram posse da terra, liderados por Josué, aquela terra não estava vazia. Ali moravam muitos povos: cananeus, heteus, ferezeus, jebuseus, girgazeus, filisteus, tudo quanto é tipo de gente. Então Deus foi dando a vitória ao seu povo e eles foram tomando posse da terra. E os povos que ali moravam precisaram então sair de sua terra. Mas de vez em quando eles tentavam tomar de volta. Quando eles tentavam tomar a terra de volta, é que Deus então levantava um juiz para liderar o povo na defesa da terra. As pessoas leem o Antigo Testamento e concluem que Deus é mau, porque Ele mandava matar. Eu não faço essa leitura. A leitura que eu faço é o seguinte: Deus prometeu a terra para o povo dele. Os povos não quiseram sair. Eles fizeram guerras. Deus precisou defender a sua promessa e manter o povo na terra. Então, toda luta, toda batalha, toda guerra que o povo de Deus fazia, nesse tempo, era com o objetivo de permanecer na terra. Permanecer na promessa de Deus. E aí, Samuel, que é profeta, é sacerdote, sucedeu Eli, que perdeu seus filhos, e é também juiz, é o líder. Ele então é levantado por Deus, e os filisteus estavam invadindo muito o território de Israel. E eles eram muito temidos, muito grandes, muito fortes. E aí então Samuel, que nunca tinha pegado numa espada, numa lança, num escudo, o negócio de Samuel era fazer culto. Sacerdote criado no tabernáculo, aos pés de Eli.
Então Deus dá a ele a estratégia, e os filisteus batem em retirada, e eles recebem então a vitória, numa dessas batalhas por terras. Samuel, ao perceber que os filisteus tinham ido embora, conclui que ninguém deu um soco, ninguém atirou nenhuma flecha, ninguém deu nenhuma espadada. O que é que botou os filisteus para correr? Ele conclui então, só pode ter sido o nosso Deus. Deus nos ajudou. E aí ele fala, nós precisamos fazer aqui um memorial. A gente não pode esquecer desse dia. Olha o que Deus fez. Vamos fazer aqui um memorial. O que é que tem aí para a gente fazer um monumento? E eu imagino alguém lá de trás gritando, tem uma pedra aqui. Ele, então traz a pedra. Samuel, mas isso é só uma pedra. Não, é só uma pedra para quem tem um olhar normal. Para nós que temos um olhar diferenciado, então, a partir de hoje, essa é a pedra de ajuda, a pedra da ajuda, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui entre Mispá e Sem, o Senhor nos ajudou. De hoje em diante, todos que olharem para essa pedra, saberão que é o Senhor que nos ajuda. Esse é o objetivo de Samuel, fazer um marco, fazer um memorial, para que ninguém esquecesse que as nossas vitórias vêm de Deus. E esse aqui, eu acho maravilhoso, porque ele pode ter uma dupla interpretação. Ele pode ser um advérbio de lugar. Até aqui, nesse lugar, entre Mispá e Sem, o Senhor nos ajudou. Mas ele também pode ser um advérbio de tempo. Até aqui, nesse momento das nossas vidas, o Senhor nos ajudou. E o pastor Joel, nessa manhã, pode declarar, até aqui, na glória em Vila Velha, o Senhor nos ajudou. Até aqui, ao completar 70 anos de vida, o Senhor o ajudou. É assim que vale a pena completar aniversários. Completar aniversários contando com a ajuda de Deus. Afinal de contas, só completamos aniversários porque o Senhor tem nos ajudado. E o texto continua e diz que assim os filisteus foram todos abatidos. Só vale a pena completar aniversários quando nós contamos com a ajuda de Deus. Obrigado, ministro. Mas tem outras coisas que fazem valer a pena completar aniversários. A primeira delas é contar com a ajuda de Deus. Mas também, como diz o versículo 13, os filisteus foram abatidos. Vale a pena completar aniversários quando nós vencemos na vida. E nossas vitórias vêm das mãos do Senhor. A cada ano, várias vitórias, muitos livramentos. Os inimigos têm sido abatidos, porque a ajuda de Deus continua disponível para nós. É assim que vale a pena completar aniversários, contando com a ajuda de Deus e também com as vitórias que o Senhor nos concede. Certamente,
completamos aniversários. Certamente amanhã o pastor Joel fará 70 anos de vida. E nesses 70 anos, muitas e muitas vitórias o pastor Joel tem para contar. Todas recebidas das mãos do Senhor, que é a pedra que nos ajuda. A pedra que os construtores rejeitaram, mas que para nós se fez pedra de esquina, pedra angular, o fundamento e a base sobre o qual todo o edifício da fé está construído. Jesus Cristo é a nossa pedra, é a pedra que nos ajuda e que nos concede todas as vitórias. E o texto continua dizendo que as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram todas restituídas. Você se lembra? O povo chegou ali, os filisteus habitavam. A tribo de Dan tomou conta do território onde era dos filisteus. Eles se espremeram na beira do mar, numa pequena faixa, conhecida até hoje como faixa de Gaza. De vez em quando eles tentavam tomar de volta. A tribo de Dan ficou com medo e fugiram. Você conhece a história. A tribo de Dan fugiu para o extremo noroeste da Palestina. Abandonaram a terra, abandonaram a promessa. Talvez por isso, em Apocalipse 7, a tribo de Dan não prefigura entre os salvos vistos no céu, os famosos 144 mil de Israel. Mas isso é uma outra conversa. O fato é que os filisteus tomaram algumas cidades e chegaram ali perto de 100 depois de Mispá. Mas quando Deus concedeu a sua ajuda, quando Deus concedeu a sua vitória, então tudo que os filisteus tomaram foi restituído ao povo de Deus. Vale a pena completar aniversários quando a gente percebe que de vez em quando na vida a gente tem alguns prejuízos. E eu falei de propósito, pré-juízos. Esse prefixo pré é antes. Portanto, todo pré-juízo é aquilo que vem antes do juízo. Louvado seja Deus pelos prejuízos. Que é isso, pastor? Misericórdia. Parece que o senhor nunca teve um prejuízo. Como é que louva a Deus por isso? Porque se não fosse o pré-juízo, eu teria continuado naquela ideia equivocada, que me traria o juízo de Deus. Então glória a Deus pelos pré-juízos, que são os eventos que nos acontecem para nos impedir de sermos alvos do juízo de Deus. Quantas e quantas vezes uma situação adversa nos faz parar, pensar, ajustar a rota e sermos novamente orientados por Deus. Eu prefiro o pré-juízo do que o juízo. Louvado seja Deus, que tem uns prejuízos que nos aproximam do Senhor. E esse é o objetivo. E aí, Samuel então liderou aquele povo, e tudo que eles perderam foi restituído, porque quando a gente ajusta a nossa rota, ajusta a nossa vida, de acordo com a vontade de Deus, por causa de alguns pré-juízos, lá na frente a gente experimenta um momento de restituição. A gente pode até perder aqui, mas sendo orientados por Deus, a gente sempre vai vencer, porque em Cristo somos mais que vencedores. No final do versículo 13 diz que houve paz. Depois desse momento em que Deus agiu poderosamente, houve paz entre Israel e os amorreus. Os amorreus, que outrora também viveram naquele território, tinham se afastado para a Transjordânia, de vez em quando também voltavam lá e tentavam tomar a terra. Então às vezes era contra os filisteus, às vezes era contra os amorreus, e o povo ficava ali espremido, sendo atacado de todos os lados. Mas quando Deus agiu poderosamente, o povo experimentou um período de paz. E essa é também uma das coisas que vale a pena
se completar aniversário. Completar aniversários em paz. Em paz com Deus, em paz com as pessoas, em paz com a família, em paz, inclusive, com os inimigos. Porque disse Paulo que os nossos inimigos não são de carne, não são de sangue. Nossos inimigos são espirituais. Portanto, com todas as pessoas, devemos viver em paz. Porque vivendo em paz com todos, eles poderão conhecer o Senhor que tem sido a nossa ajuda. O texto continua no versículo 15, diz que julgou Samuel todos os dias de sua vida. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Isso denota a perseverança do profeta, a perseverança do sacerdote, a perseverança do líder que era Samuel. Ele não era um líder de todo sábado estar fazendo o que Deus chamou para fazer lá no tabernáculo. Ele não era um líder de ter um dia especial para o Senhor. Ele não era o líder de ter um momento especial para o Senhor. Ele era alguém que vivia todos os dias fazendo o que Deus lhe chamou para fazer. E assim vale a pena completar aniversários, com a consciência de que a gente não tem um momento especial, mas que todos os momentos são especiais, porque em todos os momentos Deus pode nos usar para a glória dele. Portanto, queridos, vale a pena completar aniversários quando a gente conta com a ajuda de Deus, com a vitória de Deus, com a restituição de Deus, com a paz de Deus, com a perseverança em Deus, e quando a gente tem motivos para comemorar. Todo ano, de ano em ano, a gente tem motivo para comemorar. É por isso que a gente faz, e é por isso que vale a pena completar aniversários. Versículo de número 16, olha que curioso, diz: de ano em ano, fazia uma volta passando por Betel, Gilgal e Mispá, e julgava Israel em todos esses lugares. Ó, de ano em ano, passava Samuel por Mispá. Onde estava a pedra? Então Samuel morava em Ramá. Uma vez por ano ele dava uma volta para ver como é que estavam as coisas. E aí ele passava em Betel, e aí descia Gilgal, passava em Mispá. De Mispá para voltar para casa ele tinha que passar por Sem para dar a volta. Certamente ele passava na frente daquela pedra. Eu não sei você, mas eu leio isso daqui e imagino. Eu acho que Samuel está passando ali para celebrar o aniversário da pedra. De ano em ano. Passava lá de novo. O que é que está acontecendo, gente? Presta atenção. Olha essa possibilidade. No ano seguinte, quando Samuel voltou naquele território e olhou aquela pedra, novamente no coração dele brotou aquela frase: até aqui nos ajudou o Senhor. Um ano se passou, mas a verdade permanece intacta. Eu só pude voltar aqui porque o Senhor me ajudou. E no ano seguinte, até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso que vale a pena completar aniversários, porque o aniversário é uma marca que nós temos em nossas vidas, para nos lembrar que é o Senhor que nos ajuda. Portanto, se temos o privilégio de completar aniversários, esse privilégio é dado por Deus, e nós devemos celebrá-lo com grande alegria e muita gratidão. E para encerrar, o texto diz que ele voltava, depois dessa volta anual que fazia, voltava para sua casa que estava em Ramá. E ali, diz o texto,
ele edificou um altar ao Senhor. Curioso que Samuel julgava Israel todo. Samuel rodava por todos os lugares. Era conhecido por onde andava. Mas o altar de Samuel estava na sua casa, em Ramá. Vale a pena completar aniversários, pastor Joel, quando eles são celebrados na presença da família. Porque o lugar mais importante da nossa adoração é a nossa casa. Samuel profetizava, Samuel julgava, Samuel intercedia pelo povo no tabernáculo, era o grande líder daquele momento, mas o altar de adoração estava dentro de sua casa. Portanto, que essas verdades possam nos guiar, e que nos nossos próximos aniversários, essas verdades possam nos dar mais sentido às celebrações dos nossos aniversários. Só completamos aniversário, e só vale a pena celebrar os aniversários, quando eles são celebrados nessa perspectiva, de que é o Senhor quem nos ajuda, é o Senhor quem nos dá a vitória, é o Senhor quem nos dá a paz, é o Senhor quem nos faz perseverantes, é o Senhor o nosso maior motivo de celebração. E dentro de nossa casa tem sempre um altar erguido para adorar o Senhor, a pedra que nos ajuda. Que assim seja na vida do pastor Joel e nas nossas vidas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.